muito boa noite. E hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Anderson, que a gente vai conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho, né, pastor Anderson, de quem é o pastor Anderson, o seu trabalho, um pouquinho da sua trajetória na igreja e tudo mais, né, pastor? Boa noite. Boa noite, Mara. Muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer muito grande poder ter esse espaço aqui. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite, de coração. A pergunta de quem é o pastor Anderson, né? De primeira mão, eu preciso dizer que é da Luciana, a minha esposa, né? Se eu falar diferente, eu estou perdido lá em casa. Pastor Anderson é um mineiro da cidade de Rio Paranaíba. É uma cidade que fica na região do Alto Paranaíba. Próximo, uma cidade de referência seria Patos de Minas, a capital nacional do milho, né? Patos de Minas é mais conhecido por isso. Então eu estou ali na nossa cidade, uma cidade bem pequena, próximo nesta região. E eu estou em Santa Cruz das Palmeiras desde 2010. 17 de março de 2010, eu me mudei para cá com o objetivo de trabalhar junto com uma comunidade religiosa, que é a Igreja Presbiteriana. E eu me formei, né, eu estudei no seminário e fui encaminhado para cá. Então, o pastor Anderson é um mineirinho matuto, que veio para cá ainda solteiro, e desde 2010 muitas coisas aconteceram. A última delas, assim, que mais que mexe, que toca, porque é recente, agora dia 16 de julho nasceu minha filha, a Olívia, né? Minha filha Idalu, e a gente está muito feliz, né? Estamos cuidando aí de uma bebezinha de 23 dias. Isso é muito bom, né? Muito bom. Totalmente diferente de tudo que eu já vivi. E é uma nova experiência também, totalmente nova, um grande desafio. Sem dormir à noite, trocando fralda, é muito complicado, né? Mas olha, é muito bom. O rostinho, né? A feição, aquele rostinho angelical motiva a gente a levantar no meio da noite. Filhos são muito gratificantes. Sem dúvida, sem dúvida. Pastor, qual a sua formação? Minha formação. É até engraçado falar, né, Mara? Porque quando a gente fala, se algumas pessoas perguntam, como é que vira pastor? Então, primeiro, assim, pelo menos no ramo de igrejas sérias, não se vira pastor, né? Se forma pastor, se estuda, e estuda muito para isso. Eu saí da minha cidade, da casa dos meus pais, no ano de 2007. E fui estudar no primeiro seminário, eu digo seminário, mas é um instituto bíblico, que se chama IBEL, Instituto Bíblico Edward Lane, na cidade de Patrocínio, também em Minas Gerais. E ali eu estudei durante 3 anos e me formei como evangelista. E fui encaminhado para trabalhar com um pequeno grupo que existia aqui na cidade de Palmeiras. Em 2013, cumprindo a etapa, né, 3 anos de estudo, 3 anos de período prático aqui. Então eu fui encaminhado para o Seminário Presbiteriano do Sul, que fica na cidade de Campinas. Quem conhece bem Campinas, fica ali no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ali eu passei os 4 anos, de 2013 a 2016, estudando mais, cumprindo as etapas. Então, ao todo, eu estudei de 2007 até o final de 2016. Eu estudei aí pelos 10 anos, né, meu período probatório. E no final de 2016, em dezembro, eu fui ordenado reverendo, né, pastor presbiteriano. E então, esse é meu período de formação. A minha formação básica é teologia. Ao longo do curso de teologia, a gente estuda várias disciplinas, né? Filosofia, história, línguas, né? Curso de grego, hebraico, que são línguas bíblicas, e a gente precisa aprender para poder fazer a interpretação do texto bíblico, não a partir de traduções, mas a partir do texto grego e hebraico original. Então, é um período de formação extenso, que exige bastante, a igreja é extremamente criteriosa em formar os seus pastores, porque, afinal de contas, o material que a gente lida é o mais precioso de todos, que são vidas, né? E, partindo do pressuposto da religião, nós entendemos que o nosso papel ele não é só temporal aqui, hoje e agora. A gente cuida de vida e vida numa perspectiva cristã de eternidade. Então, isso torna tudo muito mais sério ainda, e é por isso que a Igreja Presbiteriana ela se preocupa muito com a formação dos seus obreiros. Com certeza. O que é a Igreja Presbiteriana?
O que é a igreja presbiteriana? Que nome estranho, né? Presbiteriana. Né? As pessoas falam, isso é de comer, de passar no cabelo. Presbiteriana. A igreja presbiteriana é uma igreja que vem do século XVI, do período, ela é de tradição reformada, né? Ela vem daquele movimento que aconteceu na Europa, da reforma protestante, enquanto na Alemanha surgia a igreja luterana, né, com Martinho Lutero. Poucos anos depois desse movimento na Alemanha, surge também na Escócia, com John Knox, e na Suíça, em Genebra, com João Calvino, a igreja presbiteriana. Esse nome presbiteriano tem a ver com o sistema de governo da igreja presbiteriana. A nossa igreja ela é governada pelos presbíteros. E os presbíteros são homens eleitos pela própria comunidade para poder fazer essa administração da igreja. Então, hoje, em Santa Cruz das Palmeiras, eu sou o pastor, né, que é chamado também de presbítero docente, que é aquele que ensina. Mas nós temos também homens aqui da cidade, o presbítero Clóvis, presbítero Robson e presbítero Marco, que compõem o conselho da igreja e, em conjunto, nós administramos o dia a dia da igreja. Nós pastoreamos a igreja. Daí vem o nome, então, Igreja Presbiteriana, ou seja, governada por presbíteros ordenados em assembleia. Pastor, o senhor também... Um detalhe, perdão, Mara. Um detalhe é que agora é uma data muito expressiva, então eu quero fazer questão de registrar. Dia 12 de agosto, ou seja, daqui a pouquinho, né? A Igreja Presbiteriana vai estar comemorando os seus 160 anos de Brasil. Né? Então, 160 anos desde que o missionário Ashbel Green Simonton, que foi um pastor americano que veio veio dos Estados Unidos para o Brasil, chegou ao Rio de Janeiro para começar um trabalho de missão evangélica, né? Então ele foi o primeiro missionário evangélico a estudar e falar em português, né? Ele veio não com o objetivo, como os pastores ingleses e alemães, de pastorear a comunidade inglesa e alemã no Brasil, mas Ashbel Green Simonton ele vem com o objetivo de pregar o evangelho e de trazer a igreja presbiteriana para os brasileiros, né? E é quando surge, então, aqui no Brasil. Seria uma das igrejas evangélicas mais antigas? Na verdade, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e quando nós chamamos de Igreja Evangélica de Missão, que veio fazer missão no Brasil, a Igreja Presbiteriana é a mais antiga em território nacional. Às vezes, assim, como a nossa igreja é recente aqui em Santa Cruz das Palmeiras, dá a impressão de que é mais uma das igrejas emergentes, né, das novas denominações, enfim. Não, é uma igreja muito antiga. Ela remonta aí 500 anos de história no mundo e no Brasil 160 anos, então ela vem como uma pioneira aí de igreja evangélica de missão. Pastor, o que é o CONSEG? Opa! O CONSEG. O que o CONSEG consegue? Gente, o CONSEG é o Conselho Comunitário de Segurança. O CONSEG ele existe no estado de São Paulo desde 1985. Ele veio com uma proposta de aproximar os agentes de segurança, os personagens da segurança pública, por exemplo, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal nas cidades que existem, aproximar esses agentes da comunidade. Então, o CONSEG, ele, em resumo, ele é um conselho que convoca a comunidade para reuniões mensais, e nessas reuniões, o João, a Maria, o José, trazem lá as demandas da sua rua, as demandas do seu bairro, para serem discutidas junto com os agentes de segurança, né? O advento das redes sociais, Mara, assim, é algo revolucionário, é impressionante. Por isso, inclusive, nós estamos aqui transmitindo pela internet, olha que bacana, né? E fiquei encantado aqui com o seu estúdio e com o profissionalismo de vocês. Mas é fato que pelas redes sociais, às vezes a gente reclama e denuncia muitas coisas que acabam não sendo efetivas, né? Então a gente acaba tumultuando as redes sociais com polêmicas e discussões que não vão levar a lugar nenhum. O CONSEG ele vem com a proposta de que aquela reclamação que de repente seria um post de Facebook, que ela seja feita frente a frente com pessoas que podem resolver, não é? E desde a reativação do CONSEG em Palmeiras, já existiu anos atrás.
Só que por diversos motivos eles foram desativados, né? E desde maio do ano passado o CONSEG foi reativado e nosso objetivo é justamente aproximar. E nessas reuniões nós temos ali a presença de representantes do Ministério Público, nós temos chefes de departamento do município, nós temos a presença do membro nato, que é o comandante da Polícia Militar, no caso aqui da nossa cidade, é o subtenente Araújo, temos a presença do delegado, Dr. Zé Américo, e enfim, ali a discussão, ela chega a um ponto assim, olha, o que está acontecendo, o que pode ser feito de forma efetiva e resolutiva, e a gente sai dali da reunião com alguma resposta. E se não tem uma resposta ali de imediato, a gente envia ofícios para quem quer, né, para o poder, para a instituição que demanda ali daquela necessidade, e a gente envia o ofício, aguarda a resposta, e na próxima reunião, no próximo mês, a gente tem algum parecer, né? Um parecer da Secretaria Estadual de Segurança, um parecer de algum departamento do município, enfim. A ideia é realmente articular a comunicação. O CONSEG é um encontro para nós otimizarmos a comunicação. Então, graças a Deus, nós temos acumulado alguns bons resultados, a gente tem acumulado aí boas experiências e tem caminhado. O grande desafio nosso hoje é que mais pessoas participem, entendam o valor, a importância desse conselho e participem desse conselho. Só para fechar aí o que é o CONSEG, né? Hoje o CONSEG, eu estou na presidência, o vice-presidente, Padre João Paulo, o primeiro secretário, Lucas, o psicólogo Lucas dos Reis, segundo secretário, o Dr. João Zanata, e diretor de comunicação social, o Humberto Berbellini. Então, essa é a composição atual da diretoria do CONSEG. Uma bela diretoria. E o que o senhor consegue através do CONSEG? O que eu consigo? O que nós, né? O CONSEG, ele existe, ele tem a força que tem justamente pelas várias mãos que fazem parte disso. A gente não consegue fazer nada sozinho, né, Mara? Ninguém faz nada. E o CONSEG, com o apoio do PROERD, né, que é um programa extraordinário que é aplicado aqui na cidade pelo Cabo Furtado, através do Rotary Club. O Rotary Club é um parceiraço do CONSEG. Na verdade, o Rotary Club abriga as reuniões do CONSEG, né? Então, na gestão do Humberto Berbellini e agora na gestão do presidente Percival, nós temos muito acesso e força que vem deles, né? Eles nos ajudam muito e nos acolhem ali na sede do Rotary Club para as reuniões. Então, em parceria com esses grupos, o CONSEG já promoveu ações muito efetivas com relação, por exemplo, ao cerol, uso de cerol e linhas cortantes. Quando nós fizemos o evento Diversão é na Moral, com cerol não é legal, porque um dos objetivos do CONSEG também é promover campanhas de conscientização, de prevenção, né? Então nós fizemos no ano passado esse trabalho, foi muito legal, tivemos ali a participação do CETRAN, da Guarda Municipal, distribuímos gratuitamente antenas para os motociclistas, para eles se protegerem. Visitamos as escolas do município, junto com a Guarda Municipal, para palestras e esclarecimentos. Através dos vereadores, nós tivemos uma atualização na lei do município, que até então proibia a comercialização de cerol. Hoje não, qualquer tipo de linha cortante, existe uma apreensão e multa para quem usa e, de forma bem rígida, para quem vende. Quem faz essa fiscalização hoje, até aproveito para dizer isso, porque as pessoas falam, mas o pessoal continua usando cerol, continua usando linha cortante. Então, pessoal, nos ajudem na fiscalização. Ligue para a Guarda Municipal, nos informe onde essas pessoas estão comprando, não é? Como que isso está chegando às ruas. Nos ajudem nisso, juntos nós conseguimos fazer de maneira efetiva. E aí, não tenha dúvida, a legislação do município ela é atualizada para tratar desse assunto. E foi muito legal. Essa campanha é um exemplo, né? Outro exemplo do que o CONSEG consegue, né? Setembro de todos os anos é o famoso Setembro Amarelo, né? Que é promovido campanhas de prevenção ao suicídio e de valorização à vida.
Por uma questão mesmo científica, de estudo e ponderação, nós não quisemos fazer no mês de setembro, mas a partir do mês de outubro, nós fizemos alguns trabalhos de palestras junto ao público adolescentes e jovens, e adultos também. E através dessas palestras que provocavam um diálogo, nós conseguimos andar bem, não é? Com a parceria do Plínio. O Plínio nos ajudou muito nisso também, e outras mais pessoas. E parceria também com alguns profissionais da psicologia, nós conseguimos ir até o ambiente escolar, conversar com os nossos jovens, aqueles que estão depressivos, estão se cortando, aquela situação toda, né? Conversar com eles de uma maneira bem leve, falando sobre a vida, sobre as lutas normais da vida, e deixamos um canal aberto para aqueles que sentissem o desejo, sentissem tocados por aquela situação, que eles nos procurassem e nós encaminharíamos para profissionais da psicologia que atenderiam voluntariamente, né? Gratuitamente. E nós tivemos feedback muito legal de adolescentes que foram alvo das palestras e depois nos procuraram. E desde então não acabou esse projeto #VidaSim. Tanto que neste ano, em junho, junto com o ProERD, nós realizamos, e muitas pessoas que apoiaram, né, inclusive as escolas estaduais, nós fizemos uma campanha que durou de 13 de maio até o final, 29 de junho. E durante esse período nós desenvolvemos 13 atividades, desde mostra artística, a palestra no ambiente religioso para discutir o papel da religião com a prevenção das drogas, enfim, várias atividades com esse fim, por causa do Dia Mundial de Combate às Drogas, promovido pela ONU, então fazendo uma campanha de valorização à vida e de combate às drogas. E foi também um trabalho muito legal, com o envolvimento das escolas, dos adolescentes, visitamos o Exército, visitamos o batalhão da Polícia Militar de Pirassununga, num evento belíssimo que eles fizeram. Foram, assim, momentos muito especiais. E aqueles que estiveram ali junto com a gente, eles puderam ser impactados mesmo pelas atividades, inspirados, né, a outras possibilidades de vida, né? Então, esses trabalhos que a gente vem fazendo com muito carinho, com muita modéstia, com parceria Cicobi, por exemplo, tem nos ajudado muito, e outras mais entidades, que tem feito a diferença. E nós não estamos pedindo muito, a gente está pedindo para otimizar aquilo que já existe, sabe? A gente não precisa inventar nada de novo, o que a gente precisa é só dialogar mais, porque você tem muita coisa, muito para oferecer. O Tonhão tem muito para oferecer, eu tenho, o João tem, a Maria tem, e não precisa ser profissional formado para isso. Precisa ter boa vontade e olhar para o ser humano. Porque no fim, o que a gente precisa está aqui dentro. Está aqui dentro. Gente com gente resolve, né? O problema é quando a gente se isola e cada um cuida da sua vida e a gente morre na solidão dos nossos quartos, né? Assistindo Netflix. Pois é. Pastor, e uma coisa... Ô Mara, você me interrompa, viu? Porque eu falo demais, né? Não, mas eu gosto de ouvir. Eu sou uma boa ouvinte também. Mas o que eu estou prestando atenção no senhor falando aqui, deu a entender que é um trabalho bem participativo, envolve-se bastante pessoas. Bastante pessoas. Bastante. Por exemplo, a diretoria das escolas estaduais, todas foram envolvidas, todas as escolas estaduais. Na mostra artística, nós tivemos empresários da cidade envolvidos, nós tivemos educadores mais diversos, nós tivemos pais envolvidos. A gente faz questão de envolver os adolescentes, porque, afinal de contas, o alvo maior são eles, né? A gente envolve instituições, como eu disse, né? O Rotary Club, o Cicobi, com parceria, nos ajuda, porque tudo, assim, gera custo e a gente precisa de parceiros, você sabe como é, né? E essas pessoas generosamente ajudam, investem, enfim, o ProERD, como eu disse, que está ali na ponta da lança, né? Polícia Militar, que tem uma boa vontade extraordinária em incentivar esses trabalhos e dar corpo. Muita gente, muita gente. E quanto mais, melhor. Na verdade, nós estamos precisando de mais pessoas, para simplesmente, assim, sabe? A gente precisa de pessoas. A gente precisa de pessoas que, assim, um dia separe um horário para conversar com um adolescente, sabe? Só para conversar, para ter um momento de carinho. Porque, assim, a constatação maior é que nós estamos carentes.
Nós todos, e os adolescentes demais. O mundo está carente, O mundo está carente. Então, um pouquinho de afago faz uma diferença enorme. Quando e onde acontecem as reuniões do Conseg? As reuniões do Conseg acontecem todas as últimas terças-feiras de cada mês. Então, vai lá no seu calendário, 2019 ainda, né? Segundo semestre. Toda última terça-feira de cada mês acontece às 19h30 no Rotary Club. Rotary Club, talvez as pessoas se sintam às vezes meio... mas será que eu posso entrar lá, né? Pode entrar. É reunião pública, tá aberto, você vai ser muito bem recebido. Tem um cafezinho no final, Mara, que é um cafezinho, Mara, de verdade, fantástico. Né? Tem um cafezinho que a gente faz questão para reforçar mesmo, para ficar aquele ambiente assim. Nós viemos aqui para bater um papo Família. E para pensar a nossa cidade, para pensar o que a gente pode contribuir. E não ficar esperando só do poder público, né? Na verdade, a gente tem muito a oferecer. Inclusive, nessas reuniões, olha, Mário, vamos emendando, né? Nessas reuniões, nós tivemos o germe ali, o início, de um programa que existe na Polícia Militar, que é o Vizinhança Solidária. Vizinhança Solidária já existe em várias, né, em muitas cidades do Brasil, que consiste simples, em moradores se articularem para que, observando qualquer coisa estranha no seu bairro, eles dialoguem e, se for o caso, comuniquem à autoridade policial. Ou seja, eu vou te ajudar, eu vou ajudar a vigiar a sua casa. Tomar conta da casa. Vou ajudar a tomar conta da nossa rua, nós vamos fiscalizar esse negócio, nós vamos policiar esse lugar, não é? E é muito legal, porque há um canal direto com a Polícia Militar. A Polícia Militar, inclusive, nos bairros que existe o Vizinhança Solidária, faz rondas periódicas, visita algumas residências. Então a polícia vai lá, bate na porta da sua casa, porque você faz parte do Vizinhança Solidária. Então hoje é o seu dia, bate na porta da sua casa. Mara, como tá aí? Tá tudo bem? Você tem visto alguma coisa? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem, tá tudo ótimo, beleza. E a polícia segue, né? Então é uma forma de aproximar a polícia do bairro, uma forma de aproximar os moradores. Isso existe hoje e está funcionando. Lógico, está sendo aperfeiçoado, há questões ainda que precisam amadurecer mais, mas hoje já existe, está funcionando e já temos bons resultados no Parque Varote. O Parque Varote acumulou durante um tempo muitas reclamações de perturbação do sossego. E através das reuniões do Conseg, através da articulação do Vizinhança Solidária, através de ofícios endereçados ao Ministério Público, através da presença do Dr. Zé Américo, que ativamente agiu ali para resolver esses problemas, hoje nós estamos colhendo bons frutos com relação a isso. Outras mais coisas precisam ser resolvidas, mas esse, pontualmente falando, o problema da som alto, vários horários do dia, da noite, né, nos recantos da vida, enfim, isso aí é um problema que está sendo solucionado, pouco a pouco. Mas precisa ser feito ainda com relação à atualização da legislação do município, então aí depende dos nossos vereadores, mas precisa ser feito com relação à fiscalização municipal, a prefeitura mesmo ser mais efetiva na fiscalização, não só disso, mas de bares e outras coisas mais, né, que a gente sempre reclama, sempre fala, mas ainda tem que ter uma articulação de algo que seja mais efetivo. Mas o Conseg tem andado nessa direção e tem trabalhado para isso. Quais as pessoas que podem procurar o Conseg? Todas as pessoas, todas. Maior de idade, menor de idade, qualquer pessoa pode procurar o Conseg. Tornar-se membro do Conseg, aí no caso já precisa ser maior de 18 anos, e frequentar assiduamente as reuniões para tornar-se então membro efetivo. E quando nós tivermos a eleição para a nova diretoria, inclusive poder votar e ser votado para essa nova diretoria, enfim. Então, o Conseg está aberto para todas as pessoas, é só chegar lá, última terça-feira de cada mês, às 19h30, vai ser muito bem acolhido, muito bem acolhida e vai nos ajudar. Nós não precisamos de peritos de segurança pública, nós precisamos de gente, nós precisamos de pessoas que estão vivendo nos mais diferentes cantos da cidade e que estão vivendo ali a vida real. E eles podem trazer isso para nós. E isso vai ajudar muito. Porque, assim, a polícia, ela não é onipresente. Né? Onipresente é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós estamos lá, o outro está lá, colar, e aí a gente pode juntar tudo isso e articular para a coisa funcionar.
Voltando um pouquinho a uma pergunta anterior, eu gostaria de perguntar para o senhor acha que hoje a depressão é um mal do século? Acho que sim. Acho que sim. Que ouve-se falar tanto, né, pastor? É que assim, às vezes quando fala assim, depressão, né, coloca tudo dentro de um mesmo saco, né? Eu acho que a palavra, o termo depressão hoje está muito genérico e deve se estudar cada caso, né? Até porque cada ser humano é um universo diferente. Mas eu acredito que sim, a humanidade está depressiva, não é? E é um grande mal isso. Isso o ser humano não está conseguindo lidar com as suas frustrações e tristezas. E isso tem se transformado em várias patologias, né? Eu acredito que sim, o ser humano está doente. Vamos lá, pastor, quais são as ações do CONSEG que já foram realizadas ao longo do tempo em Santa Cruz das Palmeiras? Olha, ações pontuais. Nós encaminhamos já vários ofícios para a Prefeitura, para o Ministério Público, inclusive para a Secretaria de Segurança do nosso Estado. E isso é algo que me alegra muito, porque, não sei se você já observou, mas na nossa cidade tem uma viatura nova. Nova sim, já tem alguns meses que ela está aqui, mas é uma viatura nova. É uma SPIN modelo, né? Essa viatura, ela veio justamente por causa da articulação da comunidade em reclamar a necessidade de mais viaturas, e o CONSEG encaminhou um ofício para a Secretaria de Estado, e eles nos responderam muito prontamente, dizendo que já estudariam o caso e tomariam providência. E o primeiro lote de viaturas que veio para a nossa região aqui do 24º Batalhão da Polícia Militar de São João da Boa Vista, uma das cidades contempladas, e poucas cidades foram a nossa região aqui tem 16 cidades. E as poucas viaturas que vieram, uma delas veio para Palmeiras. Porque, como diz o ditado, e eu estou bem atualizado com isso, com a minha filhinha que acabou de nascer, quem não chora não mama, né? Então, como nós choramos lá, então isso foi uma conquista, né? As campanhas, no Parque Varote mesmo, algumas necessidades como essa que eu comentei sobre perturbação do sossego, então isso foi uma ação do CONSEG, nós já estamos colhendo bons frutos, né? Está se estudando e tentando articular, mas depende também de uma integração da comunidade, mas o início da Vizinhança Solidária no Pedro Meto e Ada Dedini também, nos 2 bairros, e qualquer bairro da cidade pode, é só os moradores se organizarem e nos procurar. Nós vamos dar toda a orientação e o pontapé inicial aí para o Vizinhança Solidária ser implantado no seu bairro, né? Então, é uma questão de interesse. Se você tiver interesse, a gente consegue trabalhar em cima disso. É só procurar. Só procurar. Como foi, pastor, a sua iniciação na ajuda dos dependentes químicos? Olha, eu não escolhi isso. De verdade. Quando eu fui para o seminário, alguns colegas meus, por causa até de própria história de vida, tinham um olhar muito, muito voltado para a recuperação dos dependentes químicos. Através de comunidades terapêuticas, religiosas, enfim. E não foi uma pegada que eu tive no seminário. No seminário eu estudei em vista de atender a comunidade religiosa, né? A paróquia, né? A igreja ali em si. Quando eu cheguei aqui em Palmeiras, que foi meu primeiro campo, é meu primeiro campo até hoje, né? Dos meus 9 anos aqui, eu fui surpreendido naquela época, e hoje muito mais, né? Porque infelizmente isso é um problema social, de saúde pública, de segurança pública, que tem crescido assim, assustadoramente. E quando eu cheguei aqui, essa foi uma necessidade que caiu no meu colo. Eu vou contar um episódio, vou poupar nomes, mas eu vou contar um episódio. Eu estava na casa de uma senhora, dando para ela um estudo bíblico, né, que a gente chama de discipulado. E aí, enquanto eu dava esse estudo, chegou uma pessoa, dependente química, e essa pessoa estava em situação de rua, morando na rua. Mas essa senhora, que eu estava dando estudo bíblico, ela acolhia essa pessoa para tomar banho e jantar na casa dela todos os dias. Então imagine você, essa senhora acolhia uma pessoa moradora de rua
para tomar banho e jantar na sua casa todos os dias, e essa pessoa voltava para a rua para usar droga, se prostituir e assim por diante. Só que nesse dia que essa pessoa chegou lá, ela viu, né? Ela já me chamou de pastor, até então eu ainda não era pastor, eu estava em período de formação, mas disse, pastor, me ajuda, eu preciso sair dessa, eu acho que eu vou morrer desse jeito. E quando essa pessoa me falou isso, mexe com a gente, né? Ali é vida real, né? Ali é ser humano. É vida, né? É vida. E aí eu disse que arrumaria, sim, uma comunidade terapêutica que essa pessoa pudesse tratar. Aí na próxima semana, estou eu de novo na casa dessa mesma mulher, e essa mesma pessoa chega naquele horário e pergunta, pastor, o senhor já arrumou um lugar para eu me cuidar, para eu me recuperar? E eu não tinha olhado nada ainda, né? Eu não tinha visto nada ainda. Foi meio no deixa pra lá. Pela correria, sabe? Aquela coisa assim, te sensibiliza e fala, eu vou fazer alguma coisa, mas eu tenho tanta coisa para arrumar, para fazer. E aí eu olho, e de novo, vida. Vida. E o que é mais importante que vida, né? Vida. Tá. Aí o tempo passa ainda dessa semana, eu digo, eu vou ver. E aí essa pessoa encontra um membro da igreja, né, que eu pastoreio. E diz assim, fulano, fala pro seu pastor que se eu morrer, a culpa vai ser dele, porque eu já pedi para ele me ajudar. Aí é lógico, no dia seguinte eu já estava com tudo preparado, né? Fui atrás da pessoa para essa internação e para minha surpresa ela estava hospitalizada, porque na madrugada ela usou tanta droga que ela precisou ser socorrida, né? Senão ia morrer. Conseguimos uma internação. Hoje, assim, para minha alegria e obviamente para a alegria dos familiares, para a alegria da sociedade, essa pessoa está restabelecida. Ela não mora mais aqui em Santa Cruz das Palmeiras. Ela mora, tem carteira registrada, assinada, trabalha, é extremamente útil no lugar onde ela está servindo, inclusive sendo um obreiro, né? Alguém ali, uma pessoa ajudando outros que estiveram na mesma condição, né? E essa pessoa hoje resgatou a sua dignidade. Essa foi a minha primeira experiência. Não é? Isso logo quando eu cheguei. A partir de então... Na realidade foi uma experiência e tanto, não, pastor? Foi uma experiência e tanto, assim. Porque resgatou, assim, a fé de que a gente pode fazer diferença. Né? No meu coração, sim. E abriu os meus olhos para essa realidade. Desde então, como que a gente trabalha, Mara? Olha, quando eu digo assim que a gente não precisa de muito para fazer, é de fato, nós não precisamos de muito. Desde a primeira internação que nós encaminhamos, né, para a comunidade terapêutica, nós não temos verba para isso. E as comunidades são particulares, não são comunidades de internação, enfim, né, pelo poder público. Não, é particular. Nós não temos verba para isso, nós não temos pessoas profissionais para isso aqui em Palmeiras. Sabe o que nós temos? É assim, eu ligo, Mara, eu estou com um caso assim, 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 fica tanto para internar essa pessoa, o tratamento aí de 9 meses, e você pode nos ajudar de alguma maneira? Ô, pastor Anderson, posso sim, vamos fazer o seguinte, ó, eu posso ajudar dessa maneira, beleza. Tonhão, estou com um caso assim, 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 você pode nos ajudar? João, estamos com um caso assim, 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 você fala, corrente do bem, esse é o termo. Uma corrente do bem, amigos que se juntam para fazer o seguinte, nós vamos ajudar na recuperação dessa pessoa. E aí a gente junta... Para bancar essa Para bancar, isso tem a ver com mesmo finanças, né? Para bancar a internação dessa pessoa. Porque via igreja, através dos contatos, das parcerias que nós estabelecemos, a gente consegue muito abaixo do preço, né? A gente consegue um desconto muito bom. Mas mesmo assim há um custo, porque a própria casa que acolhe essa pessoa tem os seus custos, né? E nós nos preocupamos em que a pessoa realmente seja acolhida numa comunidade terapêutica, que ela vai ser tratada com dignidade, que ela vai ter ali o seu espaço preservado, que ela vai estar diante de profissionais que vão instruí-la a olhar para a própria vida, para a sua própria história e se recuperar. Porque, assim, a droga, é importante entender isso, Mara. A droga, ela não é o problema. A dependência química em si não é o problema. O problema é o que levou essa pessoa à droga. Essa é a grande questão. E é a pergunta que as pessoas não querem fazer. Porque, às vezes, assim, a família encaminha alguém para o tratamento de dependência química
E a família não se preocupa em depois criar um novo ambiente, resgatar alguns valores, mudar comportamentos, para que essa pessoa volte e tenha, de fato, uma nova vida. Porque às vezes a pessoa é tirada dali, desintoxica, mas volta para o mesmo ambiente tóxico. Não é? Então, via de regra, o dependente químico, ele é dependente químico por algum motivo ali na sua vida. De forma geral, faltou alguma coisa, ou sobrou alguma coisa, é alguma disfunção. E assim como algumas pessoas, para desestressar, praticam esporte, tocam um instrumento musical, que são coisas saudáveis, tem gente que usa droga. Não é? Então, é uma forma de alívio. Só que é óbvio, né? Começa como uma forma de alívio e depois se torna uma escravidão, porque aí vem a dependência. Haja visto, o senhor vê grandes recuperações? Mara, eu digo grandes recuperações a partir de onde essas pessoas estavam e onde elas estão hoje. Eu vejo grandes recuperações. É que assim, quando a gente fala em recuperação, a pessoa logo pensa, fulano então nunca mais usou droga. Ou a pessoa nunca mais não sei o que lá. Não, eu não parto desse pressuposto. Eu parto do pressuposto do contenção de dano, sabe? Eu acho que se alguém que está na rua usando droga, em situação mesmo de miséria, se ela escovar os dentes e tomar um banho, isso vai resgatando a dignidade dela. Se ela vestir uma roupa legal, isso vai melhorando ela. E isso eu vejo assim, tem pessoas que saíram de lugares terríveis, ainda não estão onde nós gostaríamos e onde essa pessoa pode chegar, mas muitas coisas já aconteceram, né? E já melhoraram. Essa pessoa talvez já está empregada, já está trabalhando, olha que legal. As coisas vão melhorando, né? A gente quer que... Eu quero a minha casa limpa, então eu pago e alguém vem aqui, limpa, e quando eu chego já está limpo, olha que legal. Pá, estalar de dedos, e aí eu pago e deu boa, né? Com vida não é assim, uma transformação de vida demora, né? Demanda muitas coisas, muitos fatores aí para funcionar. Mas eu vejo assim, grandes recuperações. É lógico que a gente trabalha com uma margem, alguns vão dizer que é 10 para 1. Eu prefiro dizer que é 10 para 3. Então, a cada 10, 3 realmente se recuperam, né? Mas há uma luta muito grande. E recuperar, como eu disse, né? Recuperar, às vezes, não é o fato de nunca mais a pessoa usar droga, mas ela agora come todos os dias, trabalha, tem sua casa e resgatou sua dignidade. Eu acho que isso aí já é uma grande, enorme vitória, é um grande milagre. O resgate da dignidade é o principal argumento, é o principal remédio para isso, pastor? Eu acredito que quando a pessoa descobre prazer em outras coisas, ela descobre que existe prazer em outra coisa que não é tão nocivo quanto a droga, isso pode tomar o lugar. E isso é resgatar dignidade. Por exemplo, é muito gostoso dormir numa cama, no frio que fez alguns dias, né? 2, 3 dias atrás, dormir numa cama quentinha é muito bom, né? E o dependente químico às vezes está na rua. Então, só o fato dele poder dormir numa cama quente, isso pode fazer diferença, sim. Isso é resgatar dignidade, né? Isso é voltar a ter ali algo que é básico para o ser humano e ele é privado quando ele está nessa situação de vulnerabilidade. Qual a importância da família para o dependente químico? Eu acho que a importância da família, ela é total. Experiência que eu já vi, né? Isso ninguém me contou, eu não vi ninguém falar, eu vi com os meus próprios olhos. Numa das situações em que nós estávamos encaminhando um jovem para um tratamento, enquanto esse jovem estava tendo ali, pela mãe, o recolhimento das suas roupas, fazendo mala e tudo mais para ele ir para a comunidade terapêutica, o pai estava sentado na mesa, estava à mesa ali na cozinha, já tinha tomado mais ou menos uma caixa de cerveja e chamando aquele jovem de vagabundo e falando que ele precisava tomar um jeito na vida. E aí a gente para e pensa, né? Afinal de contas, esse jovem que está tendo um problema com o crack, a referência que ele tem de pai é esse pai que tomou uma caixa de cerveja e está querendo dizer para ele quem é o quê, né? Quem é o vagabundo da história. É o sujo falando do mal lavado. Exatamente, as pessoas acham que dependência química tem a ver com drogas ilícitas. Não, gente. Dependência química é qualquer dependência de substância, né?
se mexe com o seu sistema nervoso central. Então, nós precisamos pensar um pouco mais. A família, quem fala muito isso é o Cabo Furtado, né? O tio Suca. Eu ouvi ele falando isso e eu achei muito interessante. O diabético, quando nós descobrimos que tem um diabético na família, né? Vamos supor, o pai e a mãe descobrem que o filho ou a filha tem diabetes. A família passa por uma transformação, né? Agora o cafezinho sem açúcar. Quer comer um chocolate? Aí vai ter que ser um dietético, né? Sem açúcar. Vamos mudar tudo. Por quê? Porque diabetes é uma doença, né? É um problema de saúde. A dependência química, ela é um problema social. A dependência química é um problema de segurança pública ou ela é um problema de saúde. Se nós formos pensar nas categorias oficiais hoje, é um problema de saúde. O que o tio Suca diz é que quem dá o diagnóstico da diabetes é o doutor, é o médico. Quem dá o diagnóstico da dependência química, via de regra, é a polícia. Que é quando descobre, que é quando a casa cai. E aí, então, se o meu filho, dependente químico, está doente e é um problema de saúde, eu preciso tratá-lo como um doente, então. E eu vou precisar reorganizar a minha casa. E são coisas assim, Mara, muito interessantes. Por exemplo, quando um filho está voltando de um tratamento de dependência química, é orientada a família que ela mude os móveis de lugar, que ela pinte a parede da casa, mude as cores. Por quê? Para ele entrar naquele ambiente e sentir que, olha, aquela casa antiga, dos grandes conflitos familiares, já não existe. Eu voltei para uma família disposta a viver uma novidade, viver um novo momento. Então, isso ajuda demais. A família, ela é codependente. Via de regra, a família tem uma participação no agravamento desse problema. Então, eu acredito que sim, a família, enquanto o filho, a nossa orientação sempre é a seguinte, enquanto o filho, o parente, está se tratando dentro de uma comunidade terapêutica, a família precisa estar em tratamento do lado de fora, através de grupos terapêuticos. E aí a saúde mental aqui de Santa Cruz das Palmeiras tem um trabalho muito bom, Mara, muito bom. Nós temos ferramentas aqui, mas você sabe qual que é o drama? Quando liga para a mãe do Joãozinho, que está lá na clínica de recuperação, a mãe do Joãozinho não quer participar do grupo terapêutico. Ela acha que não precisa. Eu não uso, eu não preciso ir, né? Exatamente. Ela não entende que ela também tem a participação ali naquele problema familiar. E é triste isso, né? É complicado quando nós queremos ajudar as pessoas e as pessoas não querem ser ajudadas. Faz parte também. E sem vontade, Mara, sem vontade não tem recuperação. Tem que ter força de vontade e iniciativa. O dependente tem que querer ajuda, pastor? Olha, talvez a gente entre até numa polêmica, né, com relação a isso, porque o governo federal tem mudado algumas políticas, né, com relação ao abrigamento, a internações compulsórias, enfim, né, dependentes químicos. Eu acredito que os casos de internação compulsória são casos, assim, muito específicos. Só se a pessoa realmente está numa situação em que ela pode perder a vida mesmo, uma situação em que não tem ali o que fazer, a pessoa perdeu completamente a sensatez, o juízo, a sanidade. Aí pode ser que sim. E a justiça faz isso, né? O Ministério Público tem todo um meio aí, abre-se um processo e é possível fazer. Demora um pouco, mas é possível. Agora, sinceramente, o tratamento efetivo, os casos que eu participei, aí eu vou falar do senso comum, tá? Eu, Anderson, o que eu já vi até hoje, casos bem-sucedidos de recuperação, o princípio foi, pastor, me ajuda, senão eu vou morrer. Então a pessoa, ela quer, ela entendeu, precisou ralar o joelho bastante, precisou cair bastante, precisou sofrer muito, mas chegou um ponto em que a pessoa disse, por favor, me ajude, porque se eu não tiver ajuda, daqui eu não saio. O círculo social influencia a entrada no vício? Sim. Eu não tenho dúvida disso, porque eu ouvi um amigo meu, profissional em psicologia, e ele fez uma pergunta para outra pessoa dizendo o seguinte, você já viu alguém começar nas drogas, experimentar, tá? Não depois que ela está na dependência química, não. Mas
o primeiro momento ali, realmente a inserção, o início, o primeiro momento de tudo, da pessoa sozinha, sozinha. Nunca usei droga, nunca pensei em usar droga, mas um belo dia eu pensei, peguei minha bicicleta, fui até um determinado lugar da cidade, peguei meu carro, fui em determinado e comprei para experimentar pela primeira vez, sozinho. Não vou dizer que isso nunca aconteceu, mas eu gostaria muito de conhecer essa pessoa. Porque, via de regra, é com os amigos, né? Com os tais amigos, né? Com as tribos, né? Com as tribos. E muitas vezes para ser aceito, para fazer parte. Porque o ser humano ele precisa fazer parte de algo, né? As pessoas vão à igreja por quê? Porque elas querem se sentir parte de algo. As pessoas fazem parte de um clube porque elas querem fazer parte. As pessoas se juntam no Natal para celebrar o Natal com a família por quê? Porque elas querem fazer parte de algo significativo, né? E os nossos jovens estão desesperados procurando ser aceitos por uma tribo, né? Eu quero estar junto com os corintianos, eu quero estar junto com os palmeirenses, a gente está sempre procurando um grupo que que a gente se identifique com esse grupo e a gente vista uma camiseta e fala e beija o escudo, né? Aqui é Corinthians, né? Aqui é Palmeiras, né? Enfim. Então, os nossos jovens estão sim nessa pegada, eles estão querendo ser aceitos, eles querem fazer parte do grupo, eles querem fazer parte do bando e muitas vezes ele faz parte do bando ali, fumando narguile. Você já viu aqui na nossa cidade? Na rua, não é? Tá ali aquele trambolho lá, né? E muitas pessoas usando, né? E aquilo é um problema sério, porque aquilo é a abertura para drogas assim, mais pesadas, porque aquilo em si já é uma droga, mas transmissão de tuberculose e outras doenças, porque é o mesmo que eu uso, passo para você, e passa para ele, e passa para o outro, não é? Enfim, em algumas cidades, inclusive aqui na nossa cidade, o intuito eu ouvi o tio Suca falando sobre isso, de que há um desejo por parte de alguns vereadores da cidade de criar uma lei que proíba o uso público de narguilha aqui na cidade, né? Então, mas isso aí é uma discussão que deve ser aprofundada, enfim. Mas eu acredito que sim, os amigos, as companhias, aquele lugar. Esses amigos e essas companhias, elas vão suprir uma carência. E muitas vezes uma carência deixada pelo pai, pela ausência do pai, a ausência da mãe, né? A ausência de uma figura ali que realmente represente, que seja significativa. Então, eu peço encarecidamente que os pais e mães tenham mais tempo com seus filhos, exerçam influência sobre eles enquanto podem. Participe mais da vida. Participe mais da vida, porque assim, olha, nós exercemos influência sobre os nossos filhos durante um tempo. Vai chegar um momento, na pré-adolescência, na adolescência, né, varia muito de um para outro, mas em que os pais não vão mais exercer influência. Agora, enquanto criança, os filhos querem ficar com os pais. Às vezes os pais saem e não querem ter a presença dos filhos. Daqui a pouco os pais querem a companhia dos filhos, mas os filhos não querem mais a companhia dos pais. E quando a gente já não tiver mais esse poder de influência, o que vai ficar nos nossos filhos é aquilo que a gente colocou neles até aquele momento, não é? Se bem que dependendo do pai, dependendo da mãe, dependendo do contexto familiar, é até melhor que os pais não deem nada e não participem nada, porque se for participar vai estragar mais, né? Vai estragar mais. No seu ponto de vista, pastor? Mara, eu parto do pressuposto que os jovens, eles são muito legais, eles são inteligentes, são descolados, são talentosos. Falar a verdade, quem está adoecendo os nossos jovens são os pais. São os adultos. Os adultos é que estão doidos, né? Quando um pai quer forçar o seu filho a estudar determinada coisa porque dá mais dinheiro, não é? Quando os pais exigem dos filhos, colocando eles em curso de italiano e inglês e mais isso e mais aquilo outro, e com aquele suposto discurso, eu quero dar para ele o que eu não tive. E esquece de dar para ele o que você teve, né? Que é presença familiar. Então, eu acho que parte daí. Eu estou confiando mais nos nossos jovens do que em muitos adultos. Do que nos próprios pais. Exatamente. No seu ponto de vista, pastor, quais as chances de uma recuperação por completo? Mara, recuperação por completo na dependência química, ela não existe, tá? Ela não existe. O dependente químico, ele é dependente químico toda a vida, né? É uma doença que não tem cura, né?
Você controla, você administra, mas não há cura, né? O consenso, aliás, é esse, que não é algo que tenha cura, que é controlado, né? Então a pessoa pode controlar? Pode, sim, eu acredito muito, muito, muito na recuperação, na ideia de que a pessoa pode se controlar. Agora, eu creio muito em a pessoa observar e cuidar muito dos fatores de risco, né? Então, por exemplo, evitar lugares, evitar determinadas amizades, evitar... Isso aí eu acho que é fundamental. Fundamental, para que a pessoa, pelo menos naquele primeiro momento, ela encontre abrigo. E se fortalecer com pessoas que cerquem de cuidados. Eu acho que aí, nesse momento, eu não sei se é uma das suas perguntas, mas se for, talvez eu já adiante. Eu acho que a comunidade religiosa faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. A igreja, a escola, a família, tudo isso faz muita diferença na hora da recuperação. Porque é muito importante que essa pessoa, quando retorna, ela se sinta parte de algum lugar, né? Porque a pessoa ela ainda é muito estigmatizada, ela ainda é muito excluída, muito marginalizada. Ah, fulano que usou droga, fulano que era dependente químico, que estava aqui na rua, que se prostituía. Rotula, né? Rotula, e é quase de uma maneira que ela nunca mais pode ser nada na vida, ela é só aquilo, né? E eu acredito que a comunidade religiosa, aí ela resgata essa dignidade. Eu vejo isso nas comunidades evangélicas pentecostais. A igreja presbiteriana não é uma igreja pentecostal. A igreja pentecostal é um movimento religioso que começou há uns 110, 115 anos atrás nos Estados Unidos, no avivamento da Rua Azusa, e aí surgiram algumas denominações pentecostais que existem hoje, são até maioria no Brasil hoje, né, das comunidades evangélicas. Essas comunidades, elas não têm muita ênfase na preparação dos seus pastores e presbíteros. Quando eu digo assim, muita ênfase, eu estou falando de estudar 10 anos. Eles não estudam 10 anos para se tornarem um líder religioso. Há, às vezes, alguns cursos rápidos, né, e que preparam essas pessoas para aquela realidade. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando teve o êxodo rural, né, quando as pessoas vieram da roça para a cidade, isso lá nos anos 50, o Sr. João, ele tinha a rocinha dele, ali ele plantava o feijão dele, ali ele tinha a galinha, o porco, vivia a vida dele. Mas por algum motivo ele resolveu vender aquela propriedade, ou perdeu, ou era somente um empregado, e veio para a cidade. Via de regra ele vem e vai morar num lugar ali na cidade, que não é o centro da cidade, ele vai morar ali na periferia. E ali ele começa a ficar ocioso, porque ele já não tem mais a rocinha, ele não tem mais a galinha, o porquinho, a vaquinha para tirar o leite, enfim. E nessa situação de vulnerabilidade, eu vou dizer, ele começa a frequentar um lugar chamado boteco. Ele vai para o bar. E ali no bar ele vai beber pinga, que ele já bebia antes, né? Ele não vai beber novamente. Só que antes ele se ocupava, ele tinha outros prazeres ali na roça. Mas como ele foi forçado a deixar a roça e vir para a cidade, e a cidade não tem nada para ele, aí ele vai para o boteco do Seu Zé. E ali no boteco dá-lhe pinga, não é? E aí ele acaba se tornando um dependente do álcool. Onde a igreja acaba sendo importante. Sabe aquela igrejinha que abriu lá, fechou o boteco e abriu a igreja? E muitas pessoas, né, até ridicularizam isso. Olha, essa igreja aqui, ó, um tempo a igreja fecha, abre um bar. Depois fecha o bar, volta a ser igreja, né? E algumas pessoas riem, né, dessas comunidades. Eu não riria. Sabe por quê? Porque elas prestam serviço extraordinário. O Sr. João, que estava lá na cachaça, um dia ele é convidado, ou ele entra nessa igrejinha bêbado. Só que na hora que ele entra nessa igrejinha, ele recebe um abraço. Coisa que há muito tempo ele não recebia. E ele se sente bem nesse lugar. E depois, ele se sentiu tão bem que amanhã ele vai passar na igreja antes de ir para o boteco. E quando ele passa lá na igreja de novo, as pessoas o abraçam do mesmo jeito. E assim ele começa a frequentar essa igreja. Tudo bem que essa igreja vai falar que a cachaça é do diabo e que não sei o que lá. Ok, né? Cada um vai ter sua linguagem religiosa. Isso é muito importante que seja respeitado. Especialmente se nós somos uma democracia, né? E um Estado laico. E aí o que acontece? Esse Sr. João, daqui a um tempinho, ele é convidado para dar o testemunho dele lá na frente.
E aí, pela primeira vez na vida, ele vai colocar uma camisa de botão, uma gravata e um paletó. Gente, até hoje o Sr. João só viu gente na televisão usar esse tipo de roupa. Mas hoje ele usa. E ele vai lá dar o testemunho dele. E ele fica tão feliz porque aquelas pessoas reforçam tanto aquilo, batem palma, ficam felizes pela vida dele, pela mudança de vida dele, que a partir daquele... útil. Demais. Fui aceito por esse grupo. Agora minha vida tem mais significado. E agora esse Sr. João faz um curso de teologia de 3 meses e é um missionário. Olha, que missionário, eu estava bebendo cachaça até outro dia. Ele estava. Que bom conjugar o verbo no tempo correto. Ele estava. Hoje ele está aqui, fazendo outra coisa que é saudável para ele e para sua família. Mas aí é que vem o tal do rótulo. O rótulo, exatamente. Porque mas julgar é muito fácil. Sim, e as pessoas esquecem que o João batia na esposa quando chegava do boteco. Agora ele não bate mais. Ele não bate mais nas crianças. Aquele dinheiro que ele gastava no bar e faltava o leite das crianças, agora as crianças têm leite. E a gente ri dessas comunidades assim como se elas não fossem importantes. Elas, no silêncio, fazem um trabalho que o poder público não dá conta de fazer. E aí, por isso eu te digo, qual o papel da religião na recuperação? Eu acho que ele é importante, ele é tremendo. Ele faz uma diferença muito grande. Eu sempre costumo dizer que igreja, Deus não prega placa de igreja. Deus prega ali dentro da tua igreja, da minha igreja, da igreja do João, do Zé. Então eu acho que Deus é Deus em qualquer lugar. Sim. Independente dele estar na presbiteriana, na igreja católica. Deus não é presbiteriano, viu? Deus não é. Deus não é presbiteriano. Não é, pastor? Não. Porque Deus é Deus, né? Deus é Deus. Exatamente. Por isso que eu falo, então Deus não prega placa de igreja. Eu acho que religião é uma coisa que nunca deve se discutir. Eu digo, Mara, eu acho muito interessante sim. entrar. Gente, o assunto ficou tão interessante, mas tão interessante mesmo, que por sinal eu esqueci de chamar os comerciais. Então vamos lá. Vamos pro break? Não, mas agora já foi, nós já estamos quase encerrando, mas pode continuar, pastor. Então, Mara, eu acho que assim, a discussão, a religião, porque quando a gente fala de discussão, parece que essa palavra está carregada de animosidade, de briga, né? Eu acho que o diálogo religioso ele é extremamente salutar. Muito. A gente aprende muito com a experiência do outro. A gente aprende muito. Esse rotular que você diz, esses evangélicos bitolados, aquele católico fanático, aquele sujeito lá que bate o tambor dele. Por que tanta divisão? Eu acho que tem que ter um diálogo. Óbvio, eu tenho as minhas convicções, eu parto do pressuposto que a Bíblia, na minha convicção de fé, ela é a minha regra de fé e de prática. Eu tenho tudo isso, né? Muito bem definido em mim. Isso me faz muito bem. E o bem que isso me faz, eu posso compartilhar com você, sem querer suprimir o que você pensa, né? A gente pode fazer essa troca de experiências e dialogar e amadurecer juntos de uma maneira muito rica, né? Muito rica. Sem essa pretensão proselitista de fazer o seguinte, Mário, eu estou aqui porque eu quero te levar para a minha igreja. Não por isso. Eu quero, Mara, de todo o meu coração, que você veja Jesus em mim. Isso eu quero. Eu quero que você veja Jesus através dos meus comportamentos. A nossa igreja, ela diz assim, nós somos uma comunidade de discípulos. O que é o discípulo? O discípulo é aquele que anda com o mestre, com o objetivo de aprender com o mestre e fazer as mesmas coisas que o mestre faz para se parecer ao máximo com ele. Então, meu objetivo de vida é isso. Se eu me parecer com Jesus, se eu, de alguma maneira, for Jesus na sua vida, está ótimo para mim. Eu já cumpri meu papel. E eu tenho certeza, se eu for Jesus para você, isso vai te fazer muito bem. Vai te fazer muito bem. Vai fazer muito bem para muitas pessoas. Né? E isso não significa que você vai para uma igreja. Não é essa a minha ideia. Nem esse é o meu objetivo. Né? Meu objetivo é ser discípulo de Jesus. Isso me apaixona, isso me desperta. Isso me move, isso move a nossa comunidade, isso move a nossa maneira de pensar, isso move o porquê de nós fazermos as coisas, né? E é muito legal, isso vale muito a pena. E a gente deixa desse negócio, essas facções, sabe? Esse partidarismo seu versus o que é meu. Nossa, foi muito gratificante para mim quando eu conversei com o padre João Paulo e ele aceitou ser vice-presidente do Conseg. E eu acho que isso aí foi um grande testemunho de fé, um testemunho cristão para todos que querem ver, né?
O Padre João Paulo é uma pessoa muito ocupada, né? Ele tem a agenda dele ali da igreja, não só da igreja, mas de vida acadêmica, de vida da docência. Então, é tudo muito difícil, mas ele ainda fez esse esforço para caminharmos juntos, e isso tem sido muito legal. E é importante isso, somar forças, né? Eu acho que essa briga até de religião, isso foi pauta uns 50 anos atrás. Hoje, o mundo está tão difícil que, na verdade, a gente tem que voltar e se unir, porque é essa junção que vai trazer a grande força. Somar, né? Somar. E é isso aí, nós estamos chegando no final de mais um programa de Cada Já? Você. Já, pastor, olha só que delícia, hoje terminou mais cedo. Ô, gente. Mas o pastor, bom, eu esqueci, como eu disse, né? Eu esqueci até do comercial. Ô, gente. Mas foi um papo muito bom, Fique foi feliz. um prazer muito grande. Prazer todo meu. Estar com o senhor aqui foi, assim, uma lição de vida hoje. Eu acho que foi útil para todos os nossos internautas. E, como eu disse na outra semana, nós estamos mudando a nossa data de programação, nós estamos passando para toda quarta-feira, para toda quinta-feira. E na próxima quinta-feira nós estaremos aqui novamente às 8 horas da noite. Pastor, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Posso mandar uns abraços aqui? Eu vou deixar o espaço para os seus agradecimentos. Opa, obrigado. Fique à vontade, pastor. Sou muito ansioso. Eu estou vendo. Jesus amado. Não, eu quero agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana, aos presbíteros, os oficiais, a Junta Diaconal, o pessoal que trabalha bastante. Na verdade, eu sou o pastor da igreja, mas quem faz a igreja acontecer são as pessoas que estão ali voluntariamente, lutando a cada dia, com projetos sociais, com assistência pastoral. Isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Quero agradecer muito à diretoria do CONSEG, à Polícia Militar, Polícia Civil, também o tio Suca do Proerd, que é um entusiasta, que é uma pessoa que faz muita diferença na nossa cidade. É que às vezes a gente tende por causa da correria do dia a dia, a gente não observa, mas nós temos algumas riquezas aqui na cidade. O Lucas dos Reis também, que é psicólogo, um grande parceiro, que faz parte da diretoria do CONSEG, mas eu faço questão de falar do tio Suca e dele, porque nós estamos aí sempre muito alinhados nas campanhas, né? E eu quero falar o nome de muitas mais pessoas que vão se inscrever, que vão nos procurar para poder ajudar também nesse projeto. Muito obrigado. Minha esposa, um grande beijo, amo demais minha esposa. Agora filha, um abraço para minha filha. Eu sempre quis falar isso, né? Minha filha que está em casa, de 23 dias. Né? E para todas as pessoas que me ajudam até aqui, né? Eu sou apenas mais uma peça dentro de tudo que está acontecendo aí. Obrigado mesmo. Obrigado, senhor. E nós deixamos também um abraço para o pessoal da Associação Comercial da Treliarte, que sempre está junto conosco, nos ajudando, apesar de hoje eu esquecer de fazer o comercial, mas vocês estão sempre junto conosco nas